noite, amada igreja. Estamos aqui hoje para o nosso culto, para louvarmos ao Senhor juntos. Nosso pastor está se recuperando da sua voz por recomendação médica, então estou aqui representando e tendo o privilégio de participar desse momento. Hoje nós estaremos entoando louvores ao Senhor em família. É importante lembrar aos irmãos que devemos continuar orando uns pelos outros em todo o tempo, orando pelos enfermos, orando também por aqueles que têm passado grande necessidade nesses tempos tão difíceis, orando também pelas famílias enlutadas. E também queremos reforçar a importância dos irmãos continuarem contribuindo para o nosso celeiro do amor. Primeiramente, agradecer e elogiar, valorizar aqueles que têm contribuído por se preocuparem com o próximo. E dizer que nossa igreja tem atendido a muitas famílias do nosso próprio convívio, da nossa própria membresia, mas também tem atendido a famílias da comunidade, com provisão de alimentos e outros utensílios de primeiras necessidades. Então nós pedimos que os irmãos continuem contribuindo com o celeiro do amor, também não falhem nos seus dízimos e ofertas, porque são entradas importantes para a manutenção do trabalho da nossa igreja e para a obra do Senhor realizado através de nós. Nós agora participaremos de uma oração com a Larissa e logo em seguida estaremos entoando um louvor que fala que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, que se encontra lá em Efésios 6. Estejam conosco agora em oração e também louvando ao Senhor com 2 cânticos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo que fazes por nós. Obrigado por esse dia, Senhor, e por todas as bênçãos. Agora eu te peço por todos os enfermos, tanto da nossa igreja quanto de todas as pessoas, Senhor. E também pelas famílias enlutadas, Senhor, que estão passando por um momento muito difícil agora, Senhor. Abençoa essas famílias. Também te peço por todos que estão assistindo essa transmissão. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Salvação, o sentimento,
Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai que está no céu, está em todos os lugares contemplando o teu povo. Nós somos agradecidos a ti, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Neste momento, ó Deus, quando nós estamos aqui na tua presença, nós queremos te suplicar, ó Deus, continue abençoando teus servos, abençoando teu povo, nos abençoando. A Igreja Nova Jerusalém aqui representada, ó Deus, para que todos que fazem parte desta igreja continue firme, ó Deus, nada venha enfraquecer a sua fé. Mesmo agora, ó Deus, quando nós estamos cada um nos seus lares, com suas famílias, mas nós sabemos que aonde nós estivermos, nós podemos estar em comunhão contigo, porque o Senhor está presente. E queremos te suplicar neste momento por todos que fazem parte da primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Nós queremos te suplicar neste momento por todas as pessoas enfermas, ó Deus. Os pedidos de oração que têm sido feitos pelos enfermos, nós já colocamos diante de ti, e que tudo seja respondido segundo a tua vontade. Queremos te pedir, ó Deus, por cada família. Sê com o teu servo, o pastor Anderson, também na sua vida física e espiritual, abençoando a sua família. E nós te pedimos, ó Deus, por todos aqueles que estiverem neste momento passando por momentos difíceis, mas nós sabemos que para nós é difícil, mas para ti vem, ó Deus, o socorro para nos ajudar, para ajudar aqueles que estiver precisando, ó Pai. Continue abençoando, ó Deus, todos os trabalhos de evangelização em todos os lugares, aonde a tua palavra estiver sendo pregada, que já foi, para que haja, ó Deus, conversão de almas para o teu reino. Nós te pedimos neste momento, ó Deus, que perdoe as nossas fraquezas, nossas faltas, e nos dê cada dia mais, ó Deus, firmeza em ti, e que nada venha abalar a nossa fé, que nós possamos estar firme na rocha, que é Jesus. Continue conosco e nos dê, ó Deus, uma noite de paz, uma noite sempre na tua presença, com perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Quero estar meditando em cima de 2 textos hoje com os irmãos, que constam lá em Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 38, que fala assim: Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em uma veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservarão. Lê agora 2 Coríntios 5, versículo 16 e 17, que fala assim:
Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esses textos têm falado muito ao meu coração. E eu queria compartilhar com você um pouco do que Deus tem ministrado na minha vida durante esses dias em relação a esses dois textos. Jesus aqui, né, quando foi perguntado por que os discípulos dele não jejuavam, e ele explicou, né, que não havia necessidade deles jejuarem, já que ele estava ali, né? Ele é o noivo, ele representa esse noivo, né, do casamento, e os discípulos representam os convidados. Então, assim, era um tempo de alegria, porque o Deus que se fez carne estava ali com eles. Então, não havia necessidade deles jejuarem. Jesus, ele não menospreza o jejum, muito pelo contrário. Ele fala que chegaria o tempo que eles precisariam jejuar, porque ele não mais estaria com os discípulos. Mas enquanto ele estivesse ali, os discípulos tinham que desfrutar da presença dele. E ele traz essa parábola, né, do vinho novo, da veste nova. E é interessante a gente perceber que Jesus está falando sobre a importância da nova aliança. Jesus está fazendo um paralelo, está apontando para a existência dessa nova aliança, né? Não há compatibilidade entre a nova aliança que Jesus representa e os ritos, né, do judaísmo, com aquela religião que trazia um jugo sobre as pessoas. Então, Jesus ele vai falar exatamente isso, né, em uma das passagens do Evangelho, que o jugo dele é leve, né? Então, o que Jesus ele vai trazer é um novo tempo. Jesus ele vai trazer uma nova perspectiva, né? Um novo entendimento sobre o que é ser humano, sobre o relacionamento do homem para com Deus, do homem para com ele mesmo, para com o próximo. Então essa nova aliança, ela traz esse novo significado, né? Não é mais a lei que determina, mas agora a nossa relação, ela é baseada na graça, né? Então não é mais o eu cumprir a lei, né? Que nós jamais cumpriríamos a lei na plenitude dela. A lei ela serve para apontar o pecado, ela denuncia, né, o erro. Então Cristo ele cumpre a lei plenamente, totalmente. Então ele vem e inaugura esse novo tempo. E Jesus ele está falando sobre isso aqui nessa parábola, né, que a estrutura ela precisava ser modificada, né? Jesus é o novo, né, de Deus na vida do povo dele. Jesus é a concretização da promessa do Senhor. Então, em Cristo, nós adquirimos essa nova consciência, que é o que Paulo está dizendo, né, ali para os Coríntios. Ele está falando exatamente isso. Quando ele fala que agora ele não conhece mais segundo a carne, né? Muito pelo contrário, o conhecimento ele é novo, né? Quando Jesus fala aqui no versículo 16, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ou seja, a nossa forma de percepção, a forma que eu lido com o outro, a forma que eu me relaciono, o meu julgamento sobre o outro não é mais baseado nas minhas perspectivas humanas, pecaminosa, decaída, né? Em Cristo eu tenho essa nova consciência, essa nova mente. Então,
quando ele fala que tudo se fez novo, ele vai dizer assim, quando ele fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, não é apenas uma mudança, tipo, antes de Jesus eu era pecador, antes de Jesus eu não era filho de Deus e agora, através de Jesus, por meio de Jesus, eu sou uma nova criatura, sou completamente diferente. Paulo não está trazendo isso apenas, Paulo está trabalhando exatamente a questão que em Cristo nós pertencemos a uma nova criação. Em Cristo nós pertencemos a um novo jeito de perceber o mundo. Em Cristo nós ganhamos uma mente completamente diferente de como era a nossa mente antes dele. Então as minhas relações, elas são transformadas, o meu modo de ser ele é transformado. A minha mente, ela passa por um processo chamado de metanoia, né, que é a mudança de mente. Então, é muito interessante porque ele está trabalhando isso com os cristãos de Coríntios, né? De Corinto. Porque o que estava acontecendo naquele período? Eles estavam recebendo um ensinamento diferente do que Paulo tinha dado, né? Falsos mestres estavam ali tentando ganhar confiança do povo cristão ali e estavam ensinando para eles, dizendo para eles que o evangelho que Paulo estava pregando não era o evangelho que o que Paulo estava ensinando não era o ensinamento completo, né? E eles diziam que para realmente aqueles gentios, né, que se converteram ao cristianismo, ele estava dizendo, olha, para vocês realmente serem salvos, para vocês realmente fazerem parte do reino de Deus, vocês precisam fazer o que os judeus fazem, vocês precisam serem circuncidados, vocês precisam adotar uma nova forma de alimentação, vocês precisam cumprir o calendário sagrado dos judeus. Então eles estavam colocando jugo sobre aqueles irmãos. E aí Paulo escreve essa carta aos Coríntios, né, relembrando eles, assim, olha só, não é mais assim que vocês pensam, não foi assim que eu ensinei a vocês. Cristo é suficiente. Vocês não precisam adotar novas formas, novos ritos. Em Jesus, vocês estão salvos. Jesus é o suficiente. E aí, ele vai dizer, né, que ele é constrangido pelo amor do Senhor a ministrar, a falar, a pregar, né, a ensinar, porque ele passou por essa experiência, né? A forma que ele entendia sobre a pessoa de Jesus não é mais a mesma forma que ele entende a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, em que ele é transformado pela pessoa de Jesus, em que ele tem a mente dele transformada. Então ele não olha mais para Jesus na mesma perspectiva quando ele olhava, quando ele era um judeu praticante, zeloso, que perseguia os cristãos, né? Ele começa a perceber o caráter salvífico, salvador de Cristo. E Paulo entende que o Messias que ele tanto esperava era Jesus de Nazaré. Aquele a quem ele perseguia, né? A quem ele perseguia os que seguiam a Cristo. Então, é muito legal a gente identificar isso, porque quando a gente passa pelo processo da conversão, a nossa mente, ela precisa ser transformada. A minha percepção de mundo precisa ser transformada. A nossa cosmovisão precisa ser transformada. A forma que eu me relaciono com o outro precisa ser transformada. A forma que eu me relaciono comigo mesma precisa ser transformada. A forma que eu me relaciono com a criação, ela precisa ser transformada. A forma que eu me relaciono com Deus precisa ser transformada. Não pode ser
a mesma, não pode ser igual, porque nós estamos hoje debaixo da nova aliança, do novo tempo que Deus tem para a vida da gente, que foi instaurado na pessoa de Jesus Cristo. Então, que nós vivamos o Evangelho plenamente, meus irmãos. Que nós possamos vivenciar o reino de Deus na vida da gente. A gente precisa fazer uma autoanálise. A gente precisa olhar para dentro da gente e perguntar para o Senhor, como Davi fez, né? Há algum caminho mau? Senhor, o que há em mim que ainda não foi transformado e que precisa ser transformado? Senhor, o que há na minha mente que ainda não passou por esse processo de metanoia? Onde o evangelho do Senhor ainda não penetrou profundamente no meu ser? O que eu na minha vida, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu tenho evidenciado? O meu conhecimento da carne, né? Como que eu tenho o conhecimento que eu tenho, ele é baseado na carne, na minha concepção humana pecaminosa, ou ele é baseado na nova consciência que eu adquiro em Cristo Jesus? Então, que nós possamos ter esse momento de reflexão para a gente parar e identificar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o que em nossa vida, queridos e queridas, ainda precisa passar pelo processo da transformação. Às vezes em casa a gente tem demonstrado muito mais a nossa natureza humana do que a natureza que em Cristo nós adquirimos. Nós fazemos parte da nova criação. Quando Paulo fala, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, ele está dizendo, se alguém está em Cristo, faz parte da nova criação do Senhor. E para encerrar, eu queria falar essa frase de Augusto Nicodemos, que diz: ser nova criação é fazer parte da igreja, que é o novo povo de Deus, e como tal, enxergar o mundo de uma outra perspectiva. Nós não podemos permanecer iguais. Nós precisamos ser mais parecidos com Cristo. E ser mais parecido com Cristo é viver o Evangelho na sua essência. Muitos de nós temos uma vida com Deus, mas ainda nos falta, né? A gente precisa buscar mais, a gente precisa permitir que o Senhor transforme a nossa mente a cada dia, como Paulo diz ali em Romanos, renove a nossa mente. Processo de renovação de mente, ele precisa ser diário, ele precisa ser constante, porque vez ou outra a minha forma de perceber, de percepção do mundo, das coisas, das pessoas ainda é permeada pelo conhecimento que eu tenho na minha carne. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos aprender com Cristo e que essa nova aliança nós possamos estar embasados nela, não mais com as coisas do passado. Se fez novo, porque em Cristo é que é renovado, porque em Cristo é que nos tornamos novas criaturas, porque em Cristo nós pertencemos à nova criação do Pai. Estamos hoje debaixo da graça, não mais da lei, porque Cristo cumpriu a lei. A lei foi cumprida em Cristo e hoje, mediante a fé, nós podemos viver experiências maravilhosas com o Pai. E mediante a fé em Jesus Cristo, nós adquirimos essa nova consciência.
E que essa nova consciência, que é adquirida em Cristo, ela possa ser renovada todas as vezes em que eu me encontro com o Pai, em que Ele me revela aquilo que em mim precisa ser transformado, para que eu possa brilhar ainda mais a luz de Jesus e salgar na medida certa este mundo, ser sal na vida das pessoas que estão ao meu redor. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ensine e que possamos ser, de fato, essas pessoas que têm uma nova consciência, que vivem de maneira diferente, que percebem o mundo de maneira diferente, na visão da maneira que Jesus nos ensina e nos capacita. Deus abençoe, um cheiro grande, muita saudade de vocês, meus irmãos. A paz.